Bora lá, galerinha. Mais um exemplo aqui de gases. Ele diz o seguinte: novas tecnologias de embalagem visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deteriorização e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicional, MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, EMAP. As MAPs são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio e criptônio, quanto composições de CO2 e O2. Em proporções adequadas, as EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na superfície, conforme ilustra a figura. Tá bom, temos as informações. Mas a pergunta está aqui embaixo. Ele diz o seguinte: admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características: pressão 1 atmosfera, temperatura de 300 kelvins e eu tenho uma massa de 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em milímetros ocupado pelo gás da embalagem, eu quero saber o seu volume. Bom, então, trata-se de um gás ideal. A gente pode considerar, esse gás como um gás ideal. Ele está escrito aqui, que eu posso considerar ele como se fosse um gás ideal. Então, se ele é um gás ideal, ele obedece à equação de Clapeyron. PV igual a NRT. Para determinar o volume que é que ele quer, eu preciso do quê? Do número de mols, do R, do T e da pressão. Qual é o problema desse exercício? Não foi fornecido o número de mols do gás argônio, tá? Então, provavelmente, como eu tirei apenas o enunciado, na prova foi dada uma tabela periódica ou tem uma outra parte do exercício que fala pra gente que a massa molar ou molecular do argônio é de 40 unidades atômicas, tá? Então, em algum lugar da prova da UERJ 2019 ou na tabela periódica, provavelmente, ele vai falar que a sua massa molar é de 40 gramas por mol. Sem isso daqui é impossível resolver a questão. Outro detalhe importante, o R não foi dito no enunciado, mas o R, todo mundo está acostumado, vale 8 joules por mol Kelvin ou Kelvin mol. Isso no sistema internacional, tá? Então essas duas unidades não estão na pergunta, mas provavelmente estariam na prova total. No final da prova, no apêndice da prova, assim por diante, tá? Então na prova do seu professor, sempre vai fornecer a massa molar e também o valor de R. É impossível resolver essa questão sem esses dois valores, certo? Agora a gente tem que tomar os mesmos cuidados que nós tomamos no exemplo 1. Qual são esses cuidados? Olha só, eu tenho que achar o número de mols. Porém, eu tenho 0,16 gramas, então eu faço que em 40 gramas, não é a massa molar dele, eu tenho 1 mol desse gás.
Se eu tenho 0,16 gramas, eu vou ter X mols desse gás. Então, se eu for multiplicar em cruz, vai ficar 40x igual a 0,16. Aí eu vou pegar x igual 0,16 dividir por 40. Então, é 0,16 divide por 40, a gente vai encontrar 0,004 mol de gás argônio dentro do pacotinho. Esse é o valor de N. O valor de R nós sabemos que vale 8. Beleza. A temperatura 300 Kelvin. Está no sistema internacional. Show de bola. Agora, a pressão está em atm. E nós sabemos que uma atmosfera é o equivalente a 1 aproximado, tá? 1 vezes 10 a quinta Pascal. E Pascal é a unidade de pressão no sistema internacional. Então, pronto. Já descobrimos tudo o que eu precisava para encontrar o volume em metro cúbico. Substituindo os valores, olha só o que a gente tem, meninos e meninas. Volume igual a N, que ficaria 0,004, vezes o R, que é 8, vezes a temperatura, que é 300, divide todo mundo pela pressão, que é 1 vezes 10 a quinta. Bom, como que eu vou fazer essa continha? Vamos pensar só lá no numerador, ó. Eu teria 0,004 vezes 8 vezes 300. Então, em cima, nós temos 9,6. Embaixo eu tenho 1 vezes 10 a quinta. Bom, a gente sabe ter a resposta, né? A resposta a gente sabe que é A. Porque apareceu um 9,6 ali. Mas vamos entender como a gente chegou nesse resultado? Ó, 9,6 dividido por 1 é 9,6. 10 a quinta, como ele está dividindo, né? Ele vai subir negativo, 10 a menos 5. Como eu calculei tudo no sistema internacional, eu encontrei em metros cúbicos. Mas é só lembrar, a partir daí, que de metro cúbico para milímetros cúbicos são 3 casas decimais. Mas cada casa decimal, por ser cúbica, vale 3. Então, como que eu faço para transformar isso em milímetros cúbicos? Eu multiplico por 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo. Ou seja, multiplico por 10 à nona. Então, ficaria... desculpa, em milímetros ele quer, né? O volume em milímetros. Milímetros cúbicos. Porque o valor que nós encontramos é o valor em metros cúbicos. Provavelmente, o exercício deve estar equivocado, ele deve estar pedindo em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa do que mililitros, ml, tá? Então, é isso mesmo, ó. Eu que li errado, ele quer em mililitros. Ótimo. Ele quer em ml. Em ml. Bom, se eu quero saber em ml, é simples. É só lembrar que 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1000 litros. Isso aqui é volume, ele quer saber em capacidade. Então, se eu tenho 9,6 vezes 10 a quinta, é a mesma coisa de ter um volume igual a 9,6, vou multiplicar por 1000, tá vendo? Ó, vou transformar metro cúbico para litro, é só multiplicar por 1000, ou 10 ao cubo. Aí ficaria 9,6 vezes 10 a menos 2 litros. Transformei em litros. Litros, para transformar em ml, eu multiplico de novo por 1000. Ou 10 ao cubo. Então, ficaria exatamente 9,6 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa de 96 ml. Alternativa exatamente a de Amora. Exercício difícil.